E aí pessoal, bem-vindos à nossa última aula do minicurso de Haskell. Foram 8 aulas então ao todo. É óbvio que a gente só arranhou a superfície da linguagem, só para vocês conhecerem um pouco os recursos, qual que é o paradigma e tal, né? Então existem muitos outros detalhes que você poderia se aprofundar num curso mais extenso de Haskell. Mas não era o nosso objetivo aqui. Na aula de hoje a gente vai ver as funções de alta ordem. O Haskell é uma linguagem funcional, então quase tudo é função em Haskell. Então tem como a gente passar, inclusive, funções como parâmetros para outras funções. Tem como a gente gerar uma função que retorna uma função como resultado do processamento. E assim por diante. Essas funções que recebem outras como parâmetros ou que retornam outras como a resposta da função, elas são chamadas de função de alta ordem, funções de alta ordem. A gente vai aprender a escrever algumas e também a utilizar algumas que já vêm com a própria linguagem. Vamos olhar os slides. Galera, funções de alta ordem então são aquelas que operam sobre outras funções. Então elas podem receber uma função como argumento, como parâmetro, né? Ou retornar uma função como resultado. Isso estava lá na primeira aula que eu falei que Haskell trabalhava com funções e tinha como a gente fazer funções interagirem. Então a gente chegou numa parte que essa interação começa a ficar ainda mais interessante. Para ilustrar esse mecanismo, a gente pode estudar duas funções que são muito utilizadas para processamento de listas, que são o map e o filter, né? Mapeamento e filtro. O que é o mapeamento? Mapeamento é quando você recebe uma lista e aplica uma determinada operação em todos os elementos daquela lista. Então você recebe lá uma lista lá, qualquer de inteiros e fala assim, eu queria que todos os elementos dela fossem dobrados, ou fossem elevados ao quadrado, ou fossem divididos por 10, sei lá, assim, a operação que você quiser. Aqui tem um exemplo de função que é mapeamento. Eu tenho a função dobra, né, que é bem ridículo aqui, que ela só pega o número e dobra ele, né? E eu tenho uma função de mapeamento que faz a mesma coisa, só que com todos os elementos de uma lista. Como que eu faço isso? Eu tenho a função dobra lista, ele recebe uma lista de inteiros e retorna uma outra lista de inteiros com aqueles elementos todos dobrados. Se a lista for vazia, então beleza, elemento todo mundo dobrado de nada é uma lista vazia também. Caso ela tenha elementos, né, então eu coloquei nome de prim primeiro, né, e outros na cabeça e cauda da lista. Então eu dobro o elemento da cabeça, chama prim, e construo a lista, né, com o restante da lista dobrada. Então eu chamo dobra lista recursivamente passando a cauda e dobro somente o primeiro elemento. Aí a recursão vai fazer com que dobre o segundo, o terceiro, o quarto elemento até que a cauda seja vazia e termina a recursão. Certo? Agora imagine que a gente queira fazer uma função que calcule o quadrado de um número. A única troca com relação anterior seria, ao invés de n mais n, seria n vezes n, né? É o quadrado. É possível a gente implementar uma função de alta ordem, que eu vou chamar de mapInt, que recebe uma função f do tipo de inteiro para inteiro como argumento e a aplica uniformemente em todos os elementos da lista, retornando uma lista de inteiros mapeada. Então eu vou ter uma função semelhante a essa, mas que ao invés de só dobrar, ela aplica uma função que eu passo para ela como parâmetro em todo mundo. Como é que seria isso? Eu copiei aqui as funções. Eu quero agora que também ele seja capaz de fazer o quadrado. Então eu vou escrever uma função quadrado aqui, ó. Ela é de int em int. Então a assinatura dela, o tipo da função, digamos assim, é o mesmo, né? Recebe um inteiro, retorna um inteiro. Essa aqui também. Quadrado de n é n vezes n. Deixa eu dar o espaço para ficar igual. Para que fosse uma função aqui que fizesse o quadrado, eu teria que copiar essa daqui, ó, por exemplo, fazer ela chamar quadrado, coloco esse nome aqui em todos e faço aqui quadrado. Inclusive a gente pode testar aqui, ó. Dobra lista que tem 1, 2, 3 e 4. Quadrado, lista, 1, 2, 3 e 4. Aí, ó, as duas funcionaram. Passei uma lista, a primeira dobrou e a segunda elevou todo mundo ao quadrado.
Só que eu quero fazer uma única função que eu posso receber aqui não só dobra e quadrado, como qualquer outra função que seja de inteiro para inteiro. Então eu vou escrever aqui, ó, no lugar dessas duas, vou escrever uma só, vou trocar o nome, vou chamar mapInt, porque é de inteiro para inteiro. Eu vou receber aqui uma função de inteiro para inteiro, vou receber uma lista e retornar uma lista. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o tipo do primeiro parâmetro. O tipo do primeiro parâmetro é o quê? Uma função de inteiro para inteiro, entre parênteses. Não se esqueça disso. Aqui eu posso usar o padrão Coringa. Ó. Se eu quiser mapear uma lista vazia, não importa a operação que eu vá fazer, se a lista estiver vazia, vai dar outra lista vazia. Agora, no segundo caso, como é que ficaria aqui? Eu vou fazer essa função mapInt, receber uma função f como parâmetro e também a minha lista aqui que tem a cabeça e cauda. Aqui, ao invés de aplicar a função dobra no prim, eu vou aplicar qual função, galera? A função f, que é a que foi passada como parâmetro. E aqui, ao invés de chamar dobra lista, é mapInt. Nossa, Paulo, confere isso aí. Vamos ver. Ah, peraí. Aqui, ó, faltou eu passar a função f como parâmetro. Né? Ela também, a mapInt recebe um f e uma lista. Né? Carrega aqui. Beleza. MapInt. Passo para ela a função que eu vou aplicar, que vai ser dobra. E uma lista que vai ter aqui, sei lá, 6, 7, 8, 9. Dobrou. Ah, eu quero agora aplicar uma função, sei lá, quadrado. Joia. Eu posso fazer uma função, ó, aqui mesmo. Let triple x ser x vezes 3 in mapInt triple 6, 7, 8, 9. Olha só. Criei aqui uma nova função usando let. Apliquei triple usando mapInt na minha lista 6, 7, 8, 9. Então tá aí. Isso daqui é uma função de mapeamento. Ela recebe... Aqui poderia ser qualquer função de int em int. Deixa eu fazer um outro exemplo. MapInt, eu quero somar 2 em todo mundo da lista 1, 2, 3 e 4. Tá aí. Somou também. Então a minha função recebe qualquer operação que receba um int e retorne um int. Tá? Triple, quadrado, dobra. Vamos seguir com os slides. No outro exemplo, a gente pode criar uma função de alta ordem que chama filtro. O que serve o filtro? Ela vai receber como argumento uma função que, ao invés de ser aplicada, ela vai testar cada elemento da lista e selecionar aqueles que a satisfazem. Aqui, por exemplo, eu tenho um filtro. Ó. Geralmente o filtro vai ser o quê? Uma função que recebe um valor e retorna um booleano, que é serve ou não serve para a lista que eu estou filtrando. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas funções de teste, pares e ímpares. Ela recebe um inteiro e fala true se for par, false se não. Essa aqui recebe um inteiro e fala true se for ímpar, false se não. Como é que funciona isso aqui? Olha lá, ó, resto da divisão de x, que é o meu parâmetro, por 2 deu 0, essa própria comparação aqui, ela retorna true. Né? Se a gente fizesse um if, poderia fazer, ó, if mod x2 igual a 0, then true, else false. Dá na mesma. E o ímpar é a mesma coisa. E no filtro, o que eu faço? Eu recebi a minha função de teste, se não tiver ninguém, não tem quem filtrar. Isso aqui, para que serve isso? Porque isso aqui é o fim da nossa recursão, né? As funções são recursivas. E se ele receber a função f tiver cabeça e cauda? Aí eu faço um teste, ó. Se o teste aplicado à cabeça der true, então a resposta é
cabeça incluída, né? A cabeça entrou, porque ela satisfez aqui a minha verificação. Por exemplo, ela era par ou ela era ímpar, né? E filtro a cauda. Ele vai continuar selecionando os elementos da cauda e construir a lista. Se não, quer dizer que isso daqui não testou true, testou false. Aí o que acontece? Então a cabeça da lista não entra. Então a resposta é o quê? Filtro aplicado à cauda, com a seleção de elementos aqui a partir da função f. Certo? Ou o elemento entra, ou ele não entra na lista filtrada. Então tem aqui, ó, lista de 1 até 20. A minha lista está aqui. Se eu filtrar os pares da lista, ele retorna essa. Se eu filtrar os ímpares, ele retorna essa. Certo? Vamos fazer um exercício. Tomemos o exemplo de uma função que busca o maior elemento de uma lista de inteiros. Imagine agora que queiramos tornar essa função mais geral, possibilitando que o usuário entre com o tipo da busca a ser realizado, se ele quer o maior ou se ele quer o menor, como está aqui, ó, embaixo. Quem que é o menor? Ah, é 1. Quem que é o maior? É 9. Como que a gente faria? Aqui está o busca lista, que só tem o maior, ó. Se não tiver ninguém na lista, eu retorno -1. Isso aqui é uma convenção. Poderia ser qualquer coisa aqui, mas eu estou fazendo assim. Se não tiver elemento na lista, eu retorno -1. Caso contrário, eu retorno o quê? Se a lista tiver cabeça e cauda, olha lá, se a cabeça for maior do que x, então eu retorno a cabeça. Se não, x. E x é quem? X é o maior elemento da cauda. A gente já fez isso nas aulas anteriores. Vamos tentar fazer isso daqui ficar mais geral, então. Primeiro eu vou escrever as funções que são para retornar se um elemento é maior ou menor que o outro. Maior recebe 2 inteiros e retorna um bool que verifica se o primeiro é maior que o segundo. Maior A e B. Se A for maior do que B, então true, senão false. Certo? E vou fazer aqui a menor, que é quase igual, mas eu verifico se o A é menor do que B. Agora faremos uma função busca lista, que recebe uma função dessa de verificação, que compara dois números inteiros e retorna um bool, certo? Recebe uma lista de inteiros e retorna o elemento que foi escolhido com base nessa função. Aqui a gente tem duas opções. Vai ser o maior elemento dessa lista ou o menor elemento dessa lista. Busca lista. Primeira coisa, se eu tiver uma lista vazia, independente de quem eu estiver buscando nessa lista, eu tenho que retornar alguma coisa aqui. -1, né? Isso aí já estava no slide aí, é o que eu tinha feito antes. No entanto, o -1 aqui ele pode ser problemático, porque lá no slide a gente sempre estava procurando o maior. Então no último caso, ele chegava numa lista vazia, a resposta era -1, e tudo bem, porque se estava procurando o maior mesmo, todo mundo era maior que -1. Só que aqui pode ser que eu procure o menor também. Então eu não posso deixar ele chegar aqui. Então o meu caso base da recursão vai ser o seguinte. Dependendo do que você estiver procurando. Se tiver cabeça e a cauda estiver vazia, opa, aí sim eu retorno a cabeça da lista. O que significa isso? Se eu tiver uma lista que tem um item só, não importa se eu estou procurando maior ou menor ou mais bonito, né? Aqui eu vou retornar ele, é o cabeça. Esse padrão aqui, ó, de entrada, lembra aí da última aula, casamento de padrões. Esse padrão de entrada só vai ser casado, que ele só vai ser chamado se o usuário chamar com uma lista vazia. Agora, no caso recursivo, ele vai chegar nesse aqui primeiro, tá? Pensa aí um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Busca lista. Aí, nesses dois casos, não interessa o que você está buscando.
Agora aqui interessa. Eu tenho uma função aqui, ó, uma verificação. Se eu tiver cabeça e cauda na lista, e aí, como é que faz? Lá naquele caso era, se a cabeça da lista fosse maior do que um x, então eu retornava a cabeça, se não, o x. Só que aqui eu não estou verificando se é maior. Eu quero verificar alguma coisa entre a cabeça e x, se é maior ou se é menor. Então eu faço assim. Mas quem que é x? Onde x é quem? Eu faço a mesma busca na lista com a mesma função, só que ao invés da lista inteira é da cauda. Então imagine que fosse aplicar o maior aqui. Então ele vai entrar aqui, ó, se cabe for maior que x, então é cabe, se não é x. Quem que é x? X você vai buscar na lista o maior da cauda. Então x é o maior da cauda. E no menor, o que eu faço? Se o cabe for menor do que x, então é ele, se não é o x. Quer dizer, ou o menor é o da cabeça, ou o menor é o menor entre os elementos da cauda. Vamos fazer uma verificação aqui, ó. Carrego. Busca lista. Eu quero o menor de uma lista aqui que tenha uns números malucos. Aí é o 6. E na mesma lista, se eu estiver procurando o maior, é o 78. Funcionou. Beleza? Então é isso que eu estava querendo dizer. Vamos voltar para os slides, que tem uma última parte que eu tenho que passar. Aqui, ó. Isso daqui, vocês vão falar para mim, ah, o professor está fazendo gente de trouxa. Não, mas só que a gente precisa entender como que funcionam as coisas antes de eu entregar o ouro aqui, né? Já existe a função map e já existe a filter. Então já existem as duas incluídas, built-in, né, dentro da linguagem Haskell. O map vai receber uma função que vai ser aplicado em todos os elementos da lista e vai fazer um mapeamento. Aqui tem uns testes, eu vou fazer daqui a pouco no InjHCI. E a filter também. Olha lá, já existe. Só que ao invés de elas chamarem o que eu falei lá, map int, filtro int, não sei o que eu coloquei o nome, elas chamam map e filter. Elas já estão na própria linguagem, tanto para você usar no prompt ali, no InjHCI, quanto para você usar no seu código. Se tiver algum código seu que vá usar map e filter, pode tacar lá. Inclusive eu deixo aqui como exercício o seguinte, ó. Isso daqui é uma implementação do Quicksort usando Haskell, né? É muito simples, muito rápido. E só que aqui eu usei compreensão de lista. Eu deixo como desafio para você fazer aí depois, em casa, se não conseguir, você entra em contato comigo, para você usar filter, ao invés de usar a compreensão de lista. Então você filtra os elementos que são menores do que o pivô, filtros que são maiores que o pivô. Beleza? Dá uma olhada. Mas voltando aqui rapidamente, como que eu uso map e filter então? Se eu quiser mapear a função, quero somar 10 em todo mundo dessa lista aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, beleza. Eu quero filtrar todos os elementos que são menores do que 10 numa lista que tem aqui, ó. 1, 5, 10, 15 e 20. Olha lá, 1 e 5. Vamos voltar aqui no código rapidamente. Deixa eu colocar aqui de novo aqui a minha função dobra, ó. Dobra x, dobra int, essa é int, dobra x é 2 vezes x. E se eu quiser, ó, eu posso colocar, mapear dobra numa lista qualquer, cara. Basta que esteja carregado. Então map é um mapeamento e filter é um filtro. Funciona como as funções que a gente desenvolveu. Beleza? Então acho que era isso. Bom, pessoal, esse é o fim do nosso curso rápido de Haskell. Eu espero que você tenha gostado da linguagem, tenha pelo menos entendido no que consiste o paradigma de programação funcional, que é bem diferente do mais tradicional aí, imperativo, orientado a objeto. Eu espero que você tenha se surpreendido com as potencialidades da linguagem e que se interesse em procurar saber um pouco mais, ou talvez fazer um curso um pouco mais extenso de Haskell. Talvez eu mesmo no futuro disponibilize um pouco de material a mais sobre essa linguagem. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado, bons estudos e até logo!